Pessoal, bom dia. Espero que estejam todos bem, sejam bem-vindos à nossa aula. Na semana passada, eu havia combinado com vocês que eu iria disponibilizar um link de acesso a um formulário do Google, né? Parecido como foi aquela nossa atividade avaliativa do primeiro bimestre, valendo a nota de atividades de sala de aula, que são aqueles 2.500 pontos, porque a nossa disciplina é a MP nível 2. Só que o que acontece? Eu vou disponibilizar esse link semana que vem. Eu preferi finalizar o conteúdo referente da nossa disciplina hoje, porque aí teria como eu cobrar, de um modo em geral, o conteúdo, né, envolvendo toda a unidade 3 e unidade 4. Então, estava faltando a parte de GES, que é o conteúdo da aula de hoje, tá ok? E esse link, ele vai estar disponível lá no tópico aula do encontro 15, de segunda-feira, dia 25, até o dia 31, até no domingo, tá? Então, sexta-feira que vem, durante a aula, eu reforço de novo o recado, mostro o link, mas ele é daquela mesma forma, é só clicar nele, você vai ter que pôr seu nome, seu CPF, seu e-mail, e vão vir as 10 questões de múltipla escolha. Cada uma que você acertar, você vai ter 250 pontos. Só tem uma tentativa para fazer, tá bom? Essa atividade avaliativa que eu vou disponibilizar o link, vai ser baseada no estudo dirigido que está postado lá no AVA desde semana passada, que é esse aqui, ó. Então, essas questões da atividade avaliativa, elas vão ser baseadas nesses exercícios aqui, ó, tá? Que já está postado lá no AVA. Esses exercícios eu só vou corrigir uma semana antes da prova, tirar as dúvidas dele, tá? Inclusive, a prova vai ser baseada nesses exercícios também. Independente se a prova for online ou se ela for presencial, ela vai ser baseada nesses exercícios aqui. Então, façam eles, assistam a gravação das aulas, acessem os slides para que vocês possam conseguir fazer. Tem todas as respostas no material, tá? Vocês conseguem encontrar. Aí, uma semana, 2 semanas antes da prova, a gente tira as dúvidas desses exercícios e faz a nossa avaliação. E semana que vem, com esse link, vocês fazem as atividades de sala de aula, né? Valendo a pontuação aí, que está baseada nesses exercícios também, tá ok? Bom, pessoal, a nossa aula de hoje é sobre GES, a unidade 4, que é o último conteúdo referente à ementa da nossa disciplina, tá? GES são formas farmacêuticas semissólidas, ou seja, plásticas, constituídas por um veículo, que é a água, ou seja, aquoso ou hidroalcoólico, uma mistura de água e álcool, como é o álcool gel, né? Que apresenta um adjuvante farmacêutico, farmacotécnico ou excipiente do tipo agente gelificante. Então, você adiciona à água ou uma mistura de água e álcool, um agente que espessa, que viscosifica, que doa viscosidade, que é o agente gelificante, que dá esse aspecto característico de gel à formulação. Os géis têm comportamento reológico pseudoplástico, vocês vão ver falar muito esse termo, tem comportamento reológico pseudoplástico, significa o quê? Que quando aplicado sobre a pele, você exercendo uma pressão ou força,
ele diminui a viscosidade. E quando você está aplicando ele, realmente, se você exercer a pressão sobre o gel, ele diminui essa consistência dele, ele fica um pouquinho mais fluido. Isso é comportamento reológico pseudoplástico, tá? São formas farmacêuticas que têm pouca eficiência quanto à hidratação da pele, porque são muito pouco oclusivos. É diferente de um creme, é diferente de uma pomada, que por terem componentes graxos, oleosos, formam um filme lubrificante sobre a pele, impedindo a evaporação da camada hidratante natural. Então, o creme, a pomada, ele embebe, ele demacia a pele. E no caso do gel, não. A penetração do gel, ela é pouco eficiente, tá? Professor, mas se a penetração do gel é pouco eficiente, por que é uma forma farmacêutica utilizada? Porque, devido, inclusive, a esse baixo poder oclusivo, é uma forma farmacêutica não comedogênica, ou seja, não obstrui duto de glândula sebácea, não predispõe à formação de comedões, ou seja, é o ideal para tratamento de peles oleosas acneicas. Porque quando há obstrução de duto de glândula sebácea, há o acúmulo dessa secreção e o não extravasamento do sebo, né, propicia a proliferação de uma bactéria da microbiota permanente ou residente da pele, que é a Propionibacterium acnes, e de um fungo também, o Pityrosporum ovale. Eles atraem células do sistema imune, essas células fagocitam esses micro-organismos, aí esses restos de micro-organismos mortos com toxina, restos de células do sistema imune mortas também, forma o comedão, que é aquela espinha interna purulenta, dolorosa, né? E o gel não propicia a formação de comedões, então ele é não comedogênico. Mas ele tem baixa capacidade de penetração na pele, então ele é só para tratamento superficial dos tecidos, tá? Na literatura, existem diversas definições para géis. Uma delas é da Farmacopeia Americana, né, da USP, que diz que são sistemas semissólidos que consistem em suspensões de pequenas partículas inorgânicas ou de grandes moléculas orgânicas interpenetradas por um líquido. Os géis são considerados suspensões estáveis, tá? A suspensão em si é uma dispersão, né? Contendo partículas do fármaco, finamente divididas na forma de pó, que é o suspensóide, em um veículo no qual esse fármaco exibe mínima solubilidade ou é insolúvel. Então, na suspensão, a gente tem que ter um agente suspensor, que é também um agente gelificante, né? Mas que não dê uma consistência de gel para a suspensão, porque a suspensão é líquida. É só para diminuir a velocidade de sedimentação dessas partículas. Porque como o fármaco não é solúvel no veículo, se a suspensão ficar em repouso, as partículas do fármaco depositam no fundo do recipiente. Por isso que para administrar a suspensão, eu tenho que agitar para ter a redispersão das partículas do pó do fármaco. E eu administrar uma dose homogênea. O gel é uma suspensão estável porque essa consistência de gel faz com que as partículas já fiquem uniformemente distribuídas pela formulação. E como ela é semissólida, não tem como essas partículas depositarem no fundo do recipiente, porque o gel não está líquido. Por isso que ela é considerada uma suspensão estável. As partículas já vão estar uniformemente distribuídas pela formulação, tá? Outra definição. São preparações semissólidas ou sólidas, transparentes ou translúcidas, constituídas de soluções ou dispersões de um ou mais ingredientes em bases hidrofílicas ou hidrofóbicas. Consistem na dispersão de um sólido, resinas, polímeros derivados de celulose, em um líquido, geralmente a água, formando um recipiente transparente ou translúcido. Nós vamos ver que o que diferencia um gel do outro é o tipo de dispersão desse sólido, que na verdade é o agente gelificante, tá? Os mais utilizados são os polímeros, os carbômeros, os carbopóis, que vocês já devem ter ouvido falar, e os derivados de celulose, tá? A CMC, que é carboximetilcelulose, hidroxietilcelulose, e a gente vai falar de cada um deles hoje. Os géis apresentam propriedades reológicas pseudoplásticas, eu falei isso no início da aula, né?
Comportamento reológico pseudoplástico significa que o gel diminui a viscosidade, ele fica mais fluido quando você exerce uma pressão ou uma força sobre ele. Por exemplo, quando você está aplicando sobre a pele, tá? São geralmente preparados a partir de polímeros sintéticos ou semissintéticos. Os polímeros sintéticos são os carbopóis, os carbômeros, tá? Que fica, né? E os semissintéticos são os derivados de celulose. Carboximetilcelulose, hidroxietilcelulose, hidroxipropilmetilcelulose. Os géis destinam-se geralmente ao uso externo. A gente tem pouca variedade de especialidades farmacêuticas de uso interno, de uso oral na forma de gel, mas é possível, tá? Géis de carboximetilcelulose, por exemplo, né? São utilizados para uso oral. Os géis de carbopol, não. Mas pode ter preparações intranasais, vaginais, tá? Na forma de gel, inclusive parenterais, tá? Injetáveis, que é pouco comum, mas pode ser que tenha, tá? E, como eu disse no início da aula, são veículos ideais para a administração de ativos em peles acneicas e oleosas, justamente porque são pouco oclusivos. São formas farmacêuticas não comedogênicas, não obstruem dutos de glândula sebácea, né? Porque a obstrução do duto da glândula sebácea impedindo o extravasamento do sebo é que propicia a formação de acne de comedões, né? Então, por isso que os géis são formas não comedogênicas. Os géis podem ser utilizados para incorporar uma série de diferentes tipos de ativos, de fármacos, tá? Anti-inflamatórios, então, por exemplo, a gente pode ter gel de diclofenaco, né? Antiacneicos, na verdade, é a forma farmacêutica para peles oleosas acneicas, porque ele é uma forma não comedogênica, então alfa-bisabolol, adapaleno, tretinoína, isotretinoína, limeciclina, pode tudo vir na forma de gel, e são antiacneicos, né? Anticoagulantes, por exemplo, gel de heparina, gel de benzocaína, lidocaína, né, que é no caso dos anestésicos, géis de, por exemplo, não tem gel de loratadina, que é um antihistamínico, um antialérgico, mas tem gel de desclorfeniramina, vasoconstritores, por exemplo, a cânfora e o mentol são vasoconstritores, quando aplicados topicamente sobre a pele. Por isso que eles dão aquele efeito refrescante, tá? Agora, se for aplicado sob massagem ou fricção, aí a cânfora e o mentol já tem efeito vasodilatador, com ação hiperemiante, rubefaciente, aumenta o fluxo sanguíneo no local, né? Alguns antissépticos, tá? Tem gel de resorcinol, por exemplo, gel de gluconato de clorexidina. Eles também, por serem formas farmacêuticas não comedogênicas, né? São muito prescritos para pele oleosa com tendência à acne em formulações cosméticas, não comedogênicas e ou free, né? Ou seja, livre de óleos. Então, a gente tem a manipulação de géis para filtros solares, então tem os filtros físicos, óxido de zinco, dióxido de titânio, benzofenona, octildiemetilpaba, é tudo filtros solares que podem ser manipulados em gel. Hidratantes, né? Os géis de, por exemplo, contendo ureia, por exemplo, géis com ácido hialurônico. Produtos anti-envelhecimento, os alfa-hidroxiácidos podem vir na forma de gel, como ácido glicólico, ácido mandélico, ácido málico, ácido tartárico, ácido azelaico, o ácido lático, tá? São todos alfa-hidroxiácidos utilizados com efeito lifting, né? De rejuvenescimento e estimulante de firmador da pele, podem vir na forma de géis. Sais de banho na forma de géis, máscaras faciais calmantes, por exemplo, com extrato glicólico de camomila, pode vir na forma de gel.
renovadores celulares e tensores. Esses são também substâncias anti-envelhecimento, tá? Tensores, também chama de firmadores, tá? Que é o caso do DMAI, por exemplo, de metil, etanol, né? Que é encontrado ou retirado de alguns peixes, igual salmão, anchovas. Esses tensores, os alfa-hidroxiais também são conhecidos, o colágeno, né? São todas moléculas que aumentam o tônus e sustentação da pele, com esse efeito lifting, né? Isso aqui são os tensores, os firmadores da pele. Isso já foi comentado e justificado, né? O gel, por ser uma forma farmacêutica incorporada num veículo aquoso, a sua capacidade de manter o edemaciamento, a embebição da pele é baixa, então a capacidade de penetração na pele não é muito eficiente, então ele é mais indicado para tratamento superficial de tecido. Com toda certeza, uma emulsão, um creme, uma pomada vão permitir melhor penetração na pele, porque a barreira principal de penetração de ativos, a gente viu isso em aula, é o extrato córneo, né? E o gel, por ser muito hidrofílico, basicamente só conter água, a via principal de penetração dele vai ser pelo duto da glândula sudorípara, a via transglandular, que é uma via pouco importante para a penetração de ativos. A principal é a via transepidérmica, né? Entretanto, pode ser que eu incorpore aqueles promotores, né, de absorção cutânea e use géis que, além de serem capazes de penetrar e permear a pele, são capazes de serem absorvidos. Ou seja, atravessa o extrato córneo, epiderme viva, derme, chega na derme, é capaz de atingir os vasos sanguíneos e exercer efeitos sistêmicos, que nesse caso são géis transdérmicos, mas ele tem que ser um gel transdérmico para ter a capacidade dessa penetração, tá? Pessoal, eu fico retornando aqui, porque fica muita gente lá no lobby pedindo para ser admitido para entrar na sala, e aí eu tenho que ficar retornando, tá? Só um minutinho que a tela parou de compartilhar aqui, eu estou ativando de novo. Bom, de que é que um gel é composto? Ele é manipulado sobre um veículo aquoso ou hidroalcoólico, né, uma mistura de água e álcool, mas basicamente é água. Os géis podem apresentar ou devem, né, para manter a sua estabilidade, conservantes microbiológicos. A quantidade de água, né, predispõe à proliferação de bactérias, de bolores, de mofos. Pode-se utilizar alguns estabilizantes químicos do tipo EDTA, por exemplo, que é um sequestrante quelante de metais e evita degradação da formulação por reações de oxidação, né? Para manter a hidratação e evitar o ressecamento da formulação, eu posso usar alguns molhantes, umectantes, do tipo glicerina, muito utilizado em géis propileno, tá? Mas não pode faltar no gel um adjuvante farmacêutico, farmacotécnico ou recipiente, que faz com que a água, que é bastante fluida,
adquira viscosidade, que a água espesse, ou seja, que a água gelifique. E é essa característica que dá o nome a essa forma farmacêutica, ao gel, né? O que diferencia um gel do outro são esses agentes gelificantes. Então, os agentes gelificantes são os espessantes, viscosificantes, doadores de viscosidade, tá? Exemplos: as gomas, elas são capazes de viscosificar, de espessar, formulações farmacêuticas, cosméticas, muito utilizadas em alimentos. Então, às vezes, eu quero uma consistência de determinado alimento e eu só consigo isso usando um espessante. E aí, como é de uso oral, é muito utilizado goma, tá? Goma xantana, goma arábica, goma acácia, goma dragante, goma caraia. O ácido algínico, né, os alginatos, também tem essa capacidade espessante bem eficiente e são retirados de algas pardas, tá? Algas marrons. Os derivados de celulose, esses são muito utilizados laboratorialmente, a gente vai comentar deles hoje, tá? A celulose é um produto obtido naturalmente do reino vegetal e por semissíntese a gente produz carboximetilcelulose, que é o CMC, que é um agente gelificante, hidroxietilcelulose, hidroxipropil, metilcelulose, etilcelulose, são todos agentes gelificantes. O dióxido de silício é capaz de gelificar. Os carbômeros, né, que são os carbopóis, polímeros sintéticos do ácido acrílico, a gente vai falar deles hoje. Então, tem carbopol 940, 980, 934P, carbopol U3, álcool polivinílico e a povidona. São também matérias-primas capazes de espessar a água e transformá-la em gel. Os agentes gelificantes, então, são adjuvantes farmacêuticos ou farmacotécnicos imprescindíveis na forma farmacêutica gel. Sem eles, eu não tenho o gel. Assim como o agente suspensor é importante para a suspensão, assim como o agente emulsificante, emulsivo ou emulgente é ideal para emulsão, não existe gel sem um agente gelificante, que também é conhecido como espessante, viscosificante ou doador de viscosidade, porque é ele que, por a alta capacidade de hidratação ou solvatação dessas moléculas, ou seja, por serem capazes de reter na superfície da sua molécula água, é que são capazes de dar esse espessamento e essa viscosidade para a água e convertê-la, né, da forma sol, que é a forma líquida, em gel, tá? Então, como eu já havia justificado, a propriedade do agente gelificante de elevar a viscosidade da preparação deve ao seu elevado grau de solvatação e hidratação, e a capacidade de reter essas moléculas nas suas cadeias macromoleculares. Então, agora, nós vamos falar de cada um dos tipos de agentes gelificantes que nós temos, e dependendo do tipo de agente gelificante que nós utilizamos, isso influencia nas características do gel e na forma de preparo dele. Então, tem alguns agentes gelificantes que são facilmente dispersos, né? Aspergidos em água, baixa capacidade de formação de grumos, não é necessário aquecimento, nem choque térmico, mas tem alguns outros que vai ser necessário. Então, nos métodos de preparo, a gente vai falar um pouco a respeito disso, tá? Essa é uma das partes mais importantes da aula sobre géis. O tipo de característica do agente, do gel, baseado no tipo de agente gelificante que a gente utilizou. Tem isso nos exercícios do estudo dirigido, tem isso nas atividades que nós vamos fazer semana que vem, valendo as atividades, os pontos de atividade de sala de aula, e tem isso na prova também, tá? A carboximetilcelulose sódica, o CMC, é um agente gelificante que propicia formações de géis aniônicos. Isso é bom ou não, professor? Agentes gelificantes que propiciam a formação de géis iônicos do tipo aniônicos, geralmente são géis menos estáveis. Por quê? Porque a carga negativa traz
uma capacidade ou uma propriedade de fazer com que o gel seja incompatível com alguns ativos, com alguns fármacos, tá? Na verdade, a carboximetilcelulose é mais usada como agente espessante para suspensões de uso oral. Então, a maioria das suspensões de uso oral, elas vão ter carboximetilcelulose. Ela não é muito utilizada para obtenção de géis em dermatologia, de géis de uso tópico, não. Justamente por causa dessa instabilidade, tá? A carboximetilcelulose sódica, ela é sintetizada a partir da celulose, que ocorre naturalmente no reino vegetal. Então, aqui, ó, são as moléculas de glicose que formam a celulose. Aqui tem 4 moléculas de glicose, mas na celulose tem centenas a milhares delas, tá? Aqui é só porque, como é que vai fazer 100 moléculas aqui no slide, né? Elas são unidas, tá vendo? Por glicose na configuração beta. Esse carbono aqui, após o oxigênio, se você traçar um plano imaginário aqui, ó, se a hidroxila estiver acima do plano, é a configuração beta, igual tá aqui, ó. Agora, se a hidroxila estivesse aqui onde está o hidrogênio, aí era a configuração alfa. A celulose na configuração, a glicose na configuração beta, dá uma característica de insolubilidade, impermeabilidade para a celulose, tá? Aí você tem a celulose. Por que é chamado carboximetilcelulose? Porque você tem o grupamento carboxila, C-OH, que é o grupamento característico dos ácidos, né? E um grupamento metil aqui, um carbono só, né? Met, et, prop, but, de acordo com o número de carbonos na cadeia, né? Então você tem carboxi, o grupamento carboxila, metilcelulose, tá? Pouco utilizado na obtenção de géis para vinculação de ativos dermatológicos. Por quê? Porque a carboximetilcelulose propicia a formação de um gel aniônico, ou seja, dotado de carga negativa. Isso traz instabilidade. O ideal são géis não iônicos. A hidroxietilcelulose, ela é, que nós vamos falar hoje, um gel não iônico. Então, ela é bem mais utilizada, tá? Esse aqui é o pó da carboximetilcelulose, da matéria-prima. Então, você adquire a CMC assim, e você vai aspergir, dispersar esse pó na água. E aí, a água espessa, viscosifica e gelifica, adquire a consistência de gel. E aí, você põe conservante, estabilizante. O gel é isso. É uma composição relativamente simples. Como eu disse, o CMC é mais usado como agente espessante em suspensões de uso oral, tá? Ou em géis orais, mas mais suspensões, tá? Então, quando você vê aquelas suspensões lá de antiácidos com hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio, né? Geralmente, o agente suspensor é a carboximetilcelulose, o CMC. Olha lá, o que eu já havia dito, né? Importante agente suspensor em produtos para uso interno. Porque, por exemplo, carbopol, não tem como fazer gel de uso oral com carbopol, tá? Olha lá, forma géis aniônicos, incompatível com ácidos fortes, com sais solúveis de ferro e metais do tipo alumínio e zinco. É o que eu falei. Isso porque o gel tem carga negativa. Então, isso traz algumas incompatibilidades, tá? Geralmente, tem alguns géis que você usa mais de um agente gelificante. Então, uma goma com um derivado de celulose, por exemplo. Mas a carboximetilcelulose, se você colocar a goma xantana, o gel quebra, ou seja, ele fica fluido. Ele não adquire a consistência de gel por causa dessa carga negativa, tá? Esse é um aspecto de um gel de de carboximetilcelulose. Ela é capaz de complexar com gelatina, pectina e algumas proteínas. O colágeno é uma proteína, então, se você precipita, você desnatura a proteína. Então, não é ideal, por exemplo, você manipular colágeno num gel de carboximetilcelulose, porque essa complexação dificulta a liberação do ativo do colágeno para a pele. Ele fica complexado no veículo, na própria formulação. E toda formulação de uso tópico, nós vimos que não pode haver uma grande interação do fármaco com o veículo, porque senão, né, ele não é liberado para agir sobre a pele, né?
E a faixa de pH em que um gel de carboximetilcelulose sódica mantém estabilidade é de 2 a 10, tá? Ou seja, pH abaixo de 2, o que não vai acontecer em gel, porque é muito ácido. Mas se for um pH acima de 10, né, 11, por exemplo, aí o gel perde estabilidade. O que significa isso? Ele não espessa, ele fica fluido, tá? Tá escrito errado, né? Carboximetilcelulose sódica. Bom, a hidroxietilcelulose, que ela vem com o nome comercial de gel natrozol ou celocise, já é um gel diferente da carboximetilcelulose. É utilizado mais comumente para obtenção de géis em dermatologia, né, cosmetologia de uso tópico do que a carboximetilcelulose. Carboximetilcelulose mais é para uso oral mesmo, porque é um gel não iônico. Ele não tem característica iônica, nem aniônica, nem catiônica, tá? Não há presença de cargas elétricas, né, de dipolo na molécula. E isso traz uma estabilidade maior para o gel. Ele é mais estável em uma faixa de pH mais ampla. Então, essa é a molécula da hidroxietilcelulose. De novo, as moléculas de glicose, repetida N vezes. Esse polímero é que é a celulose, obtida naturalmente do reino vegetal, na configuração beta, eu havia explicado, né, na molécula da carboxietilcelulose. No carbono 1, eu traço um plano imaginário. Se a hidroxila estiver acima do plano, configuração beta. Se ela estiver abaixo, configuração alfa. E aqui eu tenho hidroxietilcelulose. Então, hidroxi, devido aos grupamentos hidroxila, etil, porque eu tenho aqui, né, cadeias carbônicas, cadeias com 2 carbonos. Então, met, 1 carbono, et, 2 carbonos. Lembra que lá na carboximetilcelulose eu tinha um carbono só. Com o grupamento carboxila. Então, carboximetil. Agora lá eu tenho hidroxi, que é a hidroxila, etil. Então, hidroxi, que é a hidroxila, etil, os 2 carbonos. Celulose. Lá, gel de maior interesse para vinculação de ativos em dermatologia. O carbopol é muito utilizado também, mas o carbopol é aniônico. Ué, professor, mas por que usa muito ele? Eu vou mostrar. É porque ele é muito translúcido. Ele propicia a formação de um gel cristalino que tem grande apelo estético, cosmético, tá? Agora, em termos de estabilidade, o natrozol celocise é melhor. Só que ele é um gel, do ponto de vista estético, feio. Ele é meio amarelado, tá? Ele não é assim tão cristalino igual o Carbopol. Mas se for para ser o gel vinculado naqueles tubos de alumínio revestido, igual de creme dental, pomada, aqueles tubos que a formulação não vai ser visualizada, ele é que é mais utilizado, tá? Solúvel em água fria ou quente, então isso é bom porque eu disperso o gel em água à temperatura ambiente, não precisa ficar aquecendo a água para dispersar a hidroxietilcelulose, tá? Só que o gel de hidroxietilcelulose tem que ser em água como veículo, não pode ser mistura hidroalcoólica, tá? Então, por exemplo, a gente não faz álcool gel utilizando hidroxietilcelulose. Esse é o pó da matéria-prima. Então, o natrozol celocise é o nome comercial que vem, né? E você adquire, e esse é o pó que você tem que polvilhonar, aspergir sobre a água. Olha lá, devido a essa característica não iônica, ele tolera bem pH ácido, diferente da carboximetilcelulose, que é incompatível com ácidos fortes, tá vendo? Então, isso, pessoal, de gel é o que é mais importante. É você saber a característica do agente gelificante e do gel que ela gera, tá? Isso é muito cobrado em concursos, se for questões na área de farmacotécnica ou tecnologia farmacêutica.
Isso é muito cobrado no ENAD, tá? E, logicamente, na nossa prova, né? É indicado para incorporar ativos que levam à diminuição do pH final da formulação, porque se eu diminuo o pH, eu estou tornando o gel ácido. E a hidroxietilcelulose mantém boa estabilidade em pH ácido, tá? Por exemplo, os alfa-hidroxiácidos, que são agentes liftings, rejuvenescedores, tensores e firmadores da pele, eles devem ser vinculados, né, na dermatologia em gel natrosol ou celulose, hidroxietilcelulose. Ácido glicólico, ácido tartárico, ácido mandélico, ácido málico, ácido azelaico, tá? E também tem boa tolerância a eletrólitos, né? A minerais. E por quê? Porque esses eletrólitos eles são dotados de carga elétrica, né? De novo, olha lá a carboximetilcelulose. Incompatível com metais, alumínio, zinco. Então, quer dizer, a carboximetilcelulose ela tem incompatibilidade com eletrólitos, com ácidos, né? E a hidroxietilcelulose não. Então, se eu quero incorporar esse tipo de ativo, eu não posso escolher a carboximetilcelulose. Eu tenho que escolher a hidroxietilcelulose. Forma géis não iônicos. A única incompatibilidade que ela pode apresentar é com solução salina, tá? Contendo hidróxido de cloreto de sódio, né? Desculpa, solução salina com cloreto de sódio. Aqui é porque a foto ficou muito clara, né? Mas ele não é assim, ele não é um gel cristalino. Vocês vão ver o Carbopol que eu vou mostrar para vocês. Esteticamente, né, o Carbopol ele é muito mais atrativo, ele é muito mais elegante do que o gel natrosol. A justificativa ou a vantagem do natrosol é só a estabilidade dele, por ele ser um gel não iônico. Mas ele, do ponto de vista estético, aquele gel de cabelo que você, né, coloca corantes, azul, rosa, verde, fica aquele gel bonito, não é gel natrosol, é o Carbopol. Apresenta perda da viscosidade quando você não adiciona conservantes microbiológicos em concentrações adequadas, o metilparabeno, por exemplo. Então, o crescimento microbiano diminui a viscosidade do gel, ou essa viscosidade também é reduzida pela aditivação de determinadas enzimas. Só que, olha lá, o quão estável ele é. Ele é estável em faixa de pH de 2 a 12. Só se pH for 1 ou 3, 14, 15 é que vai haver a quebra, né, da formulação, tá? Fora isso, ele mantém estabilidade tranquilamente. E o professor foi preparar essa aula correndo, né? Cheio de erros de português. Determinadas enzimas. Pessoal, esse material desses slides está postado na pré-aula da aula 15, tá? Na aula, eu vou postar a gravação da aula e na pós-aula estão aqueles exercícios de revisão para a prova lá, aqueles que eu mostrei. Esses aqui, ó. Eu mostrei no início da aula, tá? Já vão fazendo. E aí só vai ficar faltando postar material lá no encontro 16, porque são 16 encontros lá na UAVA para postar de material. Então, a característica principal e que se deve lembrar até agora é que a carboximetilcelulose propicia a formação de géis aniônicos, a hidroxietilcelulose propicia a formação de géis não iônicos e a hidroxipropilmetilcelulose também, gel não iônico, tá? E toda vez que falar não iônico, qual que é a consequência disso? O gel apresenta maior estabilidade, tá? Se eu for preparar 100 gramas de gel, eu preciso de 2 gramas, 5 gramas de hidroxipropilmetilcelulose para gelificar a água, tá? Para espessar ela, do pozinho da matéria-prima. Vou mostrar o pó também. Os pós, né? Essas fotinhas que eu estou colocando dos pós, eles são muito semelhantes. Assim, a olho nu, é difícil você distinguir o que é carboximetilcelulose, o que é hidroxietilcelulose, o que é hidroxipropilmetilcelulose. Olha lá, vejam vocês. Os pós são muito semelhantes, né? De novo, é um derivado de celulose. A celulose é um polímero, por isso que está aqui repetido N vezes,
moléculas de glicose, né? Na configuração beta, lá hidroxila acima do plano. Eles colocam repetido N vezes porque eu tenho que ter 100.000 moléculas de glicose para formar celulose. Então, não tem como representar isso no slide, né? Hidroxipropil. Hidroxi, porque eu tenho grupamento hidroxila, propil, met, et, prop, né? Então, lá da química orgânica, a cadeia com 3 carbonos é o propil. Então, 1, 2, 3. Os 3 carbonos aqui. Solúvel em água fria, isso é uma característica importante, né? Para facilitar o preparo, de preparo mais prático, sem haver a necessidade de aquecimento da água ou de ter choque térmico, tá? Eu já posso vincular esse pó numa mistura de água e álcool, ao contrário da hidroxietilcelulose, que nós acabamos de ver que ela é insolúvel em álcool. Olha lá, hidroxietilcelulose insolúvel em álcool. Então, não tem como eu fazer álcool gel utilizando hidroxietilcelulose como agente espessante. Mas o álcool gel é mais em carbopol, tá? Por isso que ele é bem translúcido. Aquele álcool gel translúcido, aquela cristalinidade, translucidade da formulação é por causa do carbopol. Mas o carbopol nós ainda vamos ver hoje. Então, géis não iônicos, incompatível com agentes capazes de levar à oxidação. Permite a transformação da água do estado sol, que é o estado líquido, para gel, com aquecimento ou com choque térmico. E a estabilidade é em pH 3 a 11. A gente viu que a hidroxietilcelulose era 2 a 12. Então, é uma faixa de pH mais ampla, tá? Hidroxipropilmetilcelulose também, igual a carboximetilcelulose, não é muito utilizada para gel, não. Na verdade, gel de uso tópico é o quê? Ou é a hidroxietilcelulose, ou é o carbopol, que nós vamos começar a ver agora. Então, os carbopóis, ou carbômeros, são polímeros derivados do ácido acrílico. Essa é a molécula do ácido acrílico. Então, é um ácido com 3 carbonos, né? 1, 2, 3. Eles são polímeros do ácido acrílico combinados, tá? Olha lá, polímeros sintéticos do ácido acrílico combinado. O que é um polímero? É uma macromolécula formada por várias unidades repetidas, por monômeros. Qual que é o monômero do carbopol ou do carbômero? O ácido acrílico. Mas eles estão combinados e repetido que N vezes, tá? Então, geralmente, eu tenho 4 moléculas de ácido acrílico combinadas, repetidas N vezes. Porque, olha aqui, o ácido acrílico, a molécula isolada, a estrutura química, tem 1, 2, 3 carbonos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3 carbonos. Então, aqui eu tenho 2 moléculas de ácido acrílico, e aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais 2 moléculas de ácido acrílico. Então, são 4 moléculas de ácido acrílico combinadas, repetidas N vezes, e esse polímero, que é sintético, tá? Produzido em laboratório, gera o carbômero ou carbopol. É ao contrário dos derivados de celulose. Carboximetilcelulose, hidroxietilcelulose, hidroxipropilmetilcelulose são derivados semissintéticos, porque a celulose ocorre naturalmente no reino vegetal e eu vou e incorporo lá o grupamento carboxila, o metil, o etil, a hidroxi, né, que é a hidroxila, para o quê? Para formar, né, os derivados semissintéticos de celulose. Apresenta um alto peso molecular, porque é um polímero, né? Consistem de cerca de 56% a 68% dos grupos carboxilas, que é o grupo característico das moléculas ácidas, né? Aqui no caso eu tenho o ácido acrílico, COOH. Geram géis aniônicos, tá? Porque na presença de água, esse hidrogênio sai e fica aqui a carga negativa no oxigênio, a carboxila, né? Então, por isso que é um gel aniônico.
As resinas do carbopol são os agentes gelificantes mais comumente utilizados na farmácia magistral. Ué, professor, mas ele não tem boa estabilidade, porque ele é aniônico? Exatamente. Então, como que é que se faz na prática? Primeira escolha, gel carbopol, porque é translúcido, cristalino, transparente, tá? Beleza, mas o ativo não vai ter estabilidade em gel aniônico. Aí eu vou e passo para hidroxietilcelulose, que é o gel natrosol celulose, tá? Olha lá como que é o gel. Bem translúcido, transparente, cristalino. Existem vários tipos de resina de carbopol, sendo importante a escolha correta para alcançar o atributo desejado. Então, nós temos muito tipo de carbopol. Nós vamos ver só 4. O carbopol 934P, o carbopol 940, o carbopol 980 e o carbopol Ultras. O carbopol, por ser um gel aniônico, ele é incompatível com o quê? Com o resorcinol. O resorcinol é um antisséptico. É o meta-dihidroxibenzeno. Você tem a molécula do benzeno, e se você tem hidroxila no carbono 1 e 2, é a ortodihidroxibenzeno. No 1 e no 3 é o meta-dihidroxibenzeno. E se estiver a hidroxila no carbono 1 e 4, é o para-dihidroxibenzeno, né? O resorcinol é o meta-dihidroxibenzeno. Não tem estabilidade em carbopol. O para-dihidroxibenzeno é a hidroquinona, aquele agente clareador, né, da pele, que também não tem incompatibilidade em carbopol. Então, se for prescrito por um dermatologista hidroquinona, tantos por cento, gel QSP 30 gramas, eu não posso produzir um gel carbopol, porque vai quebrar o gel. Ele não mantém estabilidade. E até mesmo porque a hidroquinona sofre oxidação muito fácil, você tem que conservar o gel em geladeira, né? Então, qual que é o objetivo do farmacêutico magistral? É isso. Lá numa prescrição vai vir gel base QSP. Agora você vai produzir um gel de carbopol, de hidroxietilcelulose, de carboximetilcelulose, de hidroxipropilmetilcelulose. Se for um gel de carbopol, você vai usar o 940, 980. E isso é função ou atribuição do farmacêutico. Ele que vai ter que saber, mediante o ativo que foi prescrito, em qual gel ele vai poder vincular. A prescrição não vai falar gel carbopol base, gel natrosol base. Não, vai vir só gel base. Compostos fenólicos, o resorcinol é um composto fenólico, né? Que tem o benzeno com a hidroxila ligada. Polímeros catiônicos, ácidos fortes, eletrólitos, mesma coisa lá das incompatibilidades da carboximetilcelulose. Metais do tipo ferro, né? Justamente por causa dos eletrólitos também, alumínio, magnésio, zinco. Então, assim, o carbopol é pela atratividade estética, é um gel muito bonito. Mas se ele for incompatível, aí eu tenho que lançar a mão da hidroxietilcelulose. Gente, hidroxietilcelulose, lembra da estabilidade? A faixa de pH dela, 2 a 12. Olha o carbopol, 6 a 11. A faixa de pH em que ela é estável é muito mais estreita. Bom, o carbopol 934P, que é a primeira resina de carbopol que a gente vai falar. Esse é o carbopol grau farmacêutico, tá? Pozinho dele. Ela é polimerizada em benzeno, igual o 940 também. Por isso que são géis de uso tópico, não pode ser de uso oral, tá? Nós vamos ver, o 980 é o carbopol que veio para substituir esse, porque ele não é polimerizado em benzeno, porque o benzeno é uma molécula cancerígena, tá? Empregado como espessante, agente suspensor e emulsificante. E todos os carbopóis, independente de qual seja, ele tem esse aspecto cristalino e bastante translúcido, tá? Aqui é pelo ângulo da foto, né? Pela iluminação, não tá, às vezes ele pode não parecer tão cristalino, mas ele é bastante translúcido, tá?
Olha aqui, pessoal. Apresenta o conteúdo de benzeno residual baixo, limitado a 0,1%. Como é bem baixo, é menor do que o 940, ele até pode ser utilizado para formulações orais. Existe o Carbopol 934, mas se não for o P, não pode ser utilizado para oral, tá? Se for o 934P, pode. Mas mesmo assim não é indicado, porque por mais que tenha uma quantidade baixa de benzeno, é uma molécula cancerígena, tá? Agora o Carbopol 940 não é utilizado de jeito nenhum. Lá, é o de maior efeito espessante dentre as resinas de Carbopol. Então, usar Carbopol, o que mais tem é o 940. Na faculdade, fazer aula prática, gel é sempre com esse. É o que tem disponível, tá? Essa é a molécula do polímero, né, do Carbopol 940, o pó dele. Por ser um gel aniônico, como qualquer Carbopol, ele vai ter instabilidade em compostos fenólicos, alguns compostos ácidos e eletrólitos, tá? Mas sempre, independente do Carbopol que for, obtendo géis bastante cristalinos e translúcidos, tá? Brilhantes, aquosos. Pode ser também géis hidroalcoólicos, então o álcool gel utiliza como agente gelificante o Carbopol. Só pode ser empregado em preparações tópicas porque o conteúdo dele em benzeno é bem maior do que o Carbopol 934P, tá? Essa foto é uma foto de gel Carbopol. Vejam que ele é bastante translúcido, né? Cristalino. Aqui, pela foto também, dá a impressão de ter ficado um pouco amarelado, mas é pelo ângulo da foto, porque ele é um gel muito claro, tá? Vejam vocês que ele forma, né, essas bolhas, por isso que ele é bastante cristalino. Caracteristicamente aquele gel de cabelo, né, é gel Carbopol. O álcool gel, né, tem esse aspecto. pH estava em pH 4 a 10. O Carbopol 934, ela é estável em pH 6 a 11, né, que a gente viu aqui. O Carbopol 980, ele foi desenvolvido mais recentemente do que o 940, porque ele veio justamente para substituir o Carbopol 940. Por quê? Porque o Carbopol 980 ele não é polimerizado em benzeno, que é uma molécula cancerígena, tá? Olha lá, desenvolvido para substituir o Carbopol 940. Aqui a gente tem uma foto dos dois, um do lado do outro. A olho nu, eles formam géis que é muito difícil você conseguir distinguir um do outro. Aqui parece que esse aqui está um pouquinho mais escuro, mas é pelo fundo, pela luz da foto também, eles são muito parecidos, tá? Esse aqui é o Carbopol 940 e aquele de lá é o 980. Por que ele foi desenvolvido para substituir o Carbopol 940? Porque ele não é polimerizado em benzeno. O benzeno é uma substância cancerígena e em alguns países é inclusive proibido. No Brasil não, né? E o último Carbopol que a gente tem é o Carbopol U3. O espessamento dele é semelhante ao Carbopol 934, ao 940, ao 980, mas de todos, o que mais espessa é aqui, ó, o de maior efeito espessante é o 940. Professor, Oi? o 940, por não ser polimerizado em benzeno, ele pode ser consumido via oral ou não? É o Só, 980, que não é. então, ele pode ser administrado via oral ou só no caso do P, naquela molécula que tem o P? Exatamente, tem que ter a designação P para ser de uso oral, tá? Tá bom, obrigado. Se é o pozinho do Carbopol 3, propriedades de dispersão superiores aos outros. Então, a vantagem desse U3 é a não formação de grumos. A gente tendo aula prática, e o que a gente tem disponível no laboratório é o 940, vocês vão ver a dificuldade que é para desfazer os grumos do Carbopol 940. Na verdade, no método de preparo, eu vou falar aqui hoje. O certo do Carbopol 940 é você deixar ele entumecendo.
é você dispersar ele em água e deixar ele de um dia para o outro para finalizar a formulação no dia seguinte, para diminuir a formação desses grumos. Só que em aula prática, a gente tem lá 1h30, 2 horas de aula, não dá tempo, né, de deixar entumecendo de um dia para o outro. Então, os géis de carbopós são sempre bastante cristalinos e transparentes, aquosos, né? Ah lá, por ter uma dispersão superior aos outros, eu economizo tempo porque a resina dispersa mais facilmente, tá? Bem mais do que o Carbopol 940. A concentração usual dele é de 0,5%, então tem um custo-benefício também muito favorável. Então, duas características a favor do Carbopol 3. Dispersão mais fácil na água, com bem menos formação de grumos, e enquanto eu tenho que usar lá 2 gramas, 5 gramas dos pós de outros agentes gelificantes para produzir 100 gramas de gel, aqui eu preciso apenas de 0,5 gramas, tá? Bom, pessoal, para o preparo de géis, eu vou basicamente ter que polvilhonar, dispersar o agente gelificante, o pó, e eu mostrei a fotinha do pó de todos os agentes gelificantes para vocês, né, na água. E o método de preparo para o gel vai depender do tipo de agente gelificante que eu uso. Porque tem agente gelificante que vão ter muita tendência à formação de grumos, então eu vou ter que aquecer a água ou dar um choque térmico para desfazer esses grumos. Ou o agente gelificante tem grande capacidade de dispersar na água, eu não vou precisar de ter o aquecimento. Todos eles dependem de agitação ou manual com bastão de vidro, mas o ideal é com um agitador mecânico, tá? Então, a técnica de preparo é determinada pela característica do agente gelificante, como eu havia dito, né? O ideal é o quê? Eu solubilizar na água os conservantes microbiológicos, o metilparabeno, os estabilizantes como o EDTA, e aí depois que eu tenho o veículo com esses adjuvantes farmacêuticos, eu venho com o agente gelificante, polvilhonando, aspergindo gradativamente. Se eu colocar toda a quantidade de pó lá na água para a formação do gel, eu vou ter uma dificuldade muito grande para fazer a dispersão. Então, tem que colocar um pouquinho do pó, agitar. A hora que eu desfiz os grumos daquela quantidade, eu adiciono o outro, tá? Como o preparo do gel depende da característica do agente gelificante que eu vou utilizar, o que acontece? Por exemplo, o gel de carboximetilcelulose, eu tenho que aquecer. O gel de carbopol, eu acabei de falar para vocês, eu tenho que deixar ele entumecendo de um dia para o outro. É o ideal para que eu obtenha um gel sem grumos, tá? Porque ele é um gel bastante cristalino, aquoso, translúcido, mas se eu tiver grumos, isso não vai ficar agradável do ponto de vista estético da formulação, né? Só que em aula prática a gente não tem esse tempo, porque se eu deixar ele entumecendo de um dia para o outro, aí na aula prática vocês já vão pegar o gel pronto, né? Então, o ideal é vocês manipularem desde o polvilhonamento, desde a aspersão do pó na água para formar o gel. O que eu faço então, já que se eu não tivesse tempo de um dia para o outro para deixar o carbopol entumecendo, eu tenho que transferir esse gel para grau e pistilo, por exemplo, e com o pistilo eu pressionar os grumos nas paredes da porcelana do grau para tentar desfazer, tá? Isso depois eu ter agitado, né, e não ter conseguido desfazer esses grumos, porque às vezes por simples agitação vigorosa eu consigo. Manualmente é mais difícil, né? Mas no agitador mecânico pode ser que você consiga. Mas se ainda assim não for possível, você tritura, olha lá, pressionando contra a parede do recipiente de preparo.
Então, pessoal, isso aqui é que são os grumos, tá vendo? Ele não fica totalmente translúcido e transparente de forma homogênea ao longo da formulação. Então, esse aqui que geralmente é o que acontece nas nossas aulas práticas. Por quê? Porque o carbopol, o ideal é deixar ele entumecendo de um dia para o outro, tá? Em muitos casos é importante deixar que o agente gelificante sofra um entumecimento inicial, tá? E aí, o que eu posso fazer? É levar esse gel para o grau e pistilo e ficar pressionando contra as paredes com o pistilo, né? Da porcelana do grau, esses grúmulos. Aí eu talvez até consiga desfazer, tá? Esse aqui é o gel de carbopol quando há a formação de grumos. Então, olha lá. Para facilitar a dispersão do carbômero, os mesmos devem ser pulverizados sobre o veículo, prosseguindo com agitação vigorosa e repouso para entumecimento de um dia para o outro, que eu já havia explicado para vocês. Aí eu obtenho um gel bastante cristalino, translúcido, sem a obtenção desses grumos, né? Então, o carbopol ele traz essa característica no preparo dele. A dispersão dele não é fácil. O carbopol 3 já é bem mais fácil. Eu não vou precisar de deixar entumecer de um dia para o outro. Por vezes, só com a agitação, eu consigo desfazer os grumos, eu não preciso levar para grau e pistilo, tá? Não preciso levar para grau e pistilo, né? O carbopol tem ainda uma outra característica para finalizar o preparo dele. Então, o que acontece? Peguei a quantidade de água necessária para a quantidade de gel que eu quero produzir, dissolvi os conservantes, metilparabeno, dissolvi a DTA, estabilizante químico, e agora eu vou aspergir gradativamente o pó. Coloco o pó, agito. Desfez a maioria dos grumos, coloco mais pó, agito. Depois que todo o pó foi, agitando manualmente com bastão de vidro ou no agitador mecânico, se ainda tiver grúmulos, eu levo para o grau e pistilo, pressiono os grúmulos com o pistilo contra a porcelana das paredes do grau e tento desfazer esses grúmulos. Desfiz todos os grumos. O que acontece? Ainda não tenho um gel ideal, tá? Eu ainda vou ter, assim, uma água viscosa, mas ele ainda está fluido. Ele ainda não tem uma consistência de gel. Por quê? O carbopol, sempre para finalizar o gel, eu tenho que neutralizar a formulação. O carbopol é uma resina ácida. Nós vimos que ele é o ácido acrílico. Então, essa aqui é a fase final. Ou seja, lá no becker, eu aspergi o carbopol, eu agitei, transferi a água com o carbopol para o grau e pistilo, e com o pistilo eu pressionei os grúmulos na parede do grau, desfiz os grúmulos. Ainda assim, esse gel não está numa consistência adequada, ele vai estar muito fluido ainda. Eu tenho que neutralizá-lo. Aí eu venho com a pipeta Pasteur e adiciono o neutralizante, e de acordo com que eu homogenizo a formulação ali, quando você vai colocando o neutralizante, você já sente até uma resistência da formulação, porque ela já adquire a consistência de gel instantaneamente, tá? Que neutralizante que eu vou usar? É um agente alcalinizante, hidróxido de sódio, por exemplo, ou hidróxido de amônio, ou mais indicado a trietanolamina. Então, pessoal, a resina do carbopol, quando adicionado em água, o hidrogênio sai e fica o que? A carga negativa aqui no oxigênio. Por isso que ele é um gel aniônico. A carga negativa do oxigênio. Cargas elétricas de sinais iguais se repelem. Então, o que vai acontecer? A resina do carbopol, ela fica novelada, ela fica dobrada sobre si mesma. E nesse formato, ela não tem uma capacidade de espessamento adequada. Adicionando um agente neutralizante, o sódio, por exemplo, vai neutralizar esse oxigênio negativo e eu vou neutralizar a repulsão dessas cargas, a resina fica linear, ela espessa e faz com que o gel adquira a consistência de gel, tá? O hidróxido de sódio, se eu for utilizar, eu vou usar 1/3 da quantidade de carbopol, tá? Por exemplo, se eu usar 3 gramas de carbopol, é 1 ml de hidróxido de sódio. Se eu for usar hidróxido de amônio, ele tem que estar a 28% e é 70% da quantidade do carbopol. Então, por exemplo, se eu usar 3 gramas de carbopol, 70%, 0,7 vezes 3, 2,1 ml de hidróxido de amônio que eu devo utilizar, tá?
Mas o hidróxido de amônio é o menos indicado, porque ele é muito irritante, muito volátil, tem que estar lá dentro da capela. Não que o hidróxido de sódio também não tenha que ser adicionado, às vezes, dentro da capela, né? Mas o hidróxido de amônio ele é muito irritante. De todos é o menos indicado. O mais indicado é a trietanolamina. A trieta, se for utilizada, é a mesma quantidade de carbopol. 3 gramas de carbopol, 3 ml de trietanolamina. 1 grama de carbopol, 1 ml de trietanolamina, tá? Aqui está usando o hidróxido de sódio, tá certo? Nessa foto. Que não dá para ver muito bem, mas aí na hora, assim, e teria que ser um vídeo também, né? Ele adquirir a consistência de gel, tá uma água bem fluida, e aí a hora que você coloca ali as gotinhas, ela já começa a formar o gel na hora. Só que é o seguinte, isso só deve ser feito depois da completa dispersão da resina. Se você não desfez totalmente os grumos e adicionou o neutralizante, vai se formar o gel, mas vai ficar cheio de grumos no gel, assim, você vai ver ele, igual aqui. Igual aqui, ó, esses grumos esbranquiçados, tá? É uma massa do pó, é um aglomerado dos pós aí. A carboximetilcelulose. Carboximetilcelulose, que foi o primeiro agente gelificante que nós vimos, não é muito utilizado para gel de uso tópico, é mais para gel de uso oral, tá? E a carboximetilcelulose requer agitação, ou em agitador mecânico, ou em bastão de vidro, e, além disso, é necessário que você faça a aspersão em água aquecida a 60 graus. Água a temperatura ambiente, você não consegue desfazer os pós do CMC, não, da carboximetilcelulose, tá? E aí, depois de água aquecida e agitação, você tem o gel pronto. Não precisa da etapa de neutralização, tá? Isso é só para resinas ácidas de carbopol, que eu faço essa neutralização. A hidroxipropilmetilcelulose, ela já é melhor dispersada, não em água aquecida, igual a carboximetilcelulose, mas sim em água aquecida seguida de resfriamento, ou seja, por choque térmico, tá? Então, a hidroxipropilmetilcelulose, o ideal para desfazer o pó é você adicionar em água a 80, 90 graus. Olha lá, 80, 90 graus. Então, é o seguinte, você vê a quantidade de água que você precisa para produzir a quantidade de gel requerida. Aí você pega 1/3 dessa quantidade de água e aquece a 80, 90 graus. E os outros 2/3 você deixa à temperatura ambiente. Aí você vai aspergir o pó nesse 1/3 de água aquecida e depois disso você adiciona os outros 2/3 de água. Ó. Em seguida adiciona o restante da água gelada sobre agitação. Aí você dispersa por completo a hidroxipropilmetilcelulose. Aqui fala o restante da água gelada, tá? Você pode realmente resfriar a água ou pode ser ela a temperatura ambiente mesmo, tá? Por isso que é um choque térmico, né? Porque aqui a água a 80, 90 graus tá quase no ponto de ebulição dela, né? E tem que ter agitação também. Todos, sem exceção, a agitação é uma etapa crucial, né? O gel está preparado. Onde ou em que tipo de embalagem eu irei armazená-lo e dispensá-lo? São diferentes tipos de embalagens, de plástico, de vidro, tá? Então, pode ser em tubos plásticos, pode ser em frascos plásticos do tipo squeeze, pode ser em embalagens pump de plástico, em potes de plástico, em embalagens pump de vidro, em potes de vidro e ainda em tubos de alumínio revestido, tá? É como, por exemplo, gel de hidroquinona, vem nesses tubinhos aí para você guardar em geladeira. É muito comum ser disponibilizado gel dessa maneira. Que foi lá no início da aula. Aqui, ó. É gel dispensado em tubo de alumínio revestido, tá? A única restrição que nós temos é para esses tubos de alumínio quando o pH do gel está acima de 6,5.
aí o gel não mantém estabilidade, porque aí ele vai reagir com o alumínio acima de pH 6,5 e não vai manter a estabilidade do gel. Mas o restante não tem nenhuma consideração especial, não, tá? Das outros tipos de embalagem. No momento da dispensação, o paciente deve ser instruído para o manuseio adequado do produto e também deve receber orientações para conservar a embalagem bem fechada e armazenada em local adequado, tá? É isso, pessoal, a nossa aula de hoje. Obrigado pela atenção de todos. Como eu disse, a partir de segunda-feira, lá no tópico aula do encontro 15, vai estar disponível o link para fazerem 10 questões de múltipla escolha, valendo 250 cada, constando como a pontuação de atividades de sala de aula. Esse link vai ficar aberto de segunda, dia 25, até o dia 31, que é no domingo. Aí na sexta-feira a gente tem aula, na aula da semana que vem eu volto a reforçar isso de novo, tá? Essas atividades de sala de aula e a prova vai ser baseada nesse estudo dirigido, que nós ainda não corrigimos, justamente porque eu quero que vocês tentem fazer, mas depois que fechar atividades lá de sala de aula, eu vou corrigir esse exercício com vocês, porque aí, tendo corrigido isso aqui, e vocês já tendo feito as atividades de sala de aula, vocês ficam bem embasados para fazer a prova, seja ela presencial ou online, porque vai depender ainda, né? Porque nossas provas vão ser lá na semana do dia 15 de junho, tá bom? Se alguém que tiver qualquer dúvida sobre a aula ou qualquer outro questionamento, pode perguntar. Alguém? Professor, Oi? lá na farmacotécnica 1, você tinha explicado a diferença entre gel e emulsão no sentido de ela ser homogênea, termodinamicamente instável ou estável. Você pode relembrar isso? O finalzinho eu não entendi. A sua pergunta só no final, Leandro, que cortou. Se ela é termodinamicamente instável, homogênea ou heterogênea, você pode relembrar? Ah, tá. As dispersões farmacêuticas, de um modo geral, são termodinamicamente instáveis, que é o caso da emulsão, né? Por ter fase aquosa e oleosa, eu mantenho a dispersão só por causa do agente emulsificante, mas não tem como eu impedir a completa floculação dos glóbulos da fase dispersa, e se passar o prazo de validade, provavelmente vai ter a quebra, ruptura ou separação de fase, que é a coalescência. A suspensão é termodinamicamente instável, porque o fármaco, na forma de pó finamente dividido, não tem solubilidade no veículo, então se ela ficar em repouso, vai haver deposição das partículas do fármaco no fundo do recipiente, por isso que eu sempre tenho que agitar antes de utilizar, para eu administrar uma dose homogênea, porque com agitação eu promovo uma redispersão das partículas do pó. Agora, o gel é considerado um tipo de suspensão estável. Por quê? Ele é uma suspensão, porque a suspensão tem um agente gelificante, um agente suspensor. Só que na suspensão, o agente gelificante é em concentração muito inferior ao do gel, que dá uma certa viscosidade para a suspensão, mas ela não fica viscosa, ela ainda permanece fluida. E o gel não. Então, depois que o gel foi manipulado e ele adquire a consistência gelificante, as partículas dispersas ali nele estão homogeneamente dispersas por aquela formulação. Por quê? Porque devido à consistência de gel, esse pó não consegue se depositar no fundo do recipiente. Ele fica suspenso, ele fica disperso de maneira estável e distribuído ao longo de toda a formulação, de toda aquela massa da formulação, de todo o gel. Então, na verdade, assim, você pode falar que suspensão e emulsão são termodinamicamente instáveis. O gel, ele é uma suspensão estável, tá? Ficou mais claro, Leandro? Sim, professor. É porque quando o senhor começou a aula, eu não lembrava se era estável ou instável, se era homogêneo ou heterogêneo. Assim, heterogêneo todos são, inclusive o gel, tá? Por quê?
porque são sistemas bifásicos. Eles não estão completamente solubilizados. Homogêneo é solução, tá? Agora, emulsão e suspensão são sistemas heterogêneos termodinamicamente instáveis. O gel é heterogêneo, mas é estável, tá? Certo, obrigado. Por nada. Pessoal, mais alguma dúvida? Bom, eu vou disponibilizar a gravação da aula. Assistam, comecem a fazer os exercícios do estudo dirigido, tá? De revisão. E até a aula da semana que vem. Fiquem com Deus, se cuidem.